Doki pessoal, como vocês estão? Tudo beleza? Esse quem vos fala é o Anime Amigo, um otaku fanático e um tanto quanto apaixonado por esse mundo das animações. E hoje eu venho trazer pra vocês o episódio 11 de The Eminence in Shadow. Eu espero que gostem. Bora pro vídeo! O episódio começa com algumas integrantes da Shadow Garden lutando contra o pessoal do culto, e vemos que eles estão procurando um artefato que já foi levado, e a loira que nos informa isso é atacada de surpresa por um homem enquanto ela confere esse tal item que eles estão procurando, e do nada ela vira e dá um sorrisão de pescotapa e solta um hit kill no maluco, que voa longe. E bom, após essa batalha, vemos a Epsilon tocando piano e o Cid pensando sobre o que vai fazer com a 666. Ele chega à conclusão que vai desempenhar o seu papel de The Eminence in Shadow e, bom, procurar libertar a mãe dela em segredo, para que assim ela possa tomar o reino sem nenhuma amarra. A empregada senta perto do Cid e diz que ele está com uma cara de preocupação desde ontem e agarra a mão dele. O Cid fica desesperado tentando desgrudar dela enquanto ela fala igual uma maluca e até que ele consegue. E bom, do nada, a Epsilon chega e ouve a empregada falando umas coisinhas nada agradáveis dela. E bom, a Epsilon já chega alfinetando a outra e elas começam a trocar umas farpas na frente do Cid. Ele lança um jutsu de substituição e deixa as duas sozinhas discutindo. Depois disso, ele se senta no piano e começa a tocar, enquanto pensa mais algumas aleatoriedades sobre o seu plano. E vemos que esse doido varrido está só de cueca tocando piano. E ele começa a conversar com a Epsilon depois de se pegar as suas calças e se vestir. E ela diz que uma guerra está prestes a estourar no país e cita uma organização chamada Rosa Negra. O Cid diz que tem algo estranho sobre esse nome e, bom, vemos que eles provavelmente são aqueles caras que ele mencionou nos episódios atrás, que ele deu um pouco de poder na tentativa de agir como uma eminência das sombras e resolverão a parada lá com a Rose. E bom, ele diz que quer dar uma olhada nesse grupo. E depois disso, o Cid sai passeando pelo castelo. E ele escuta algumas conversas de alguns nobres sobre a guerra e a situação do reino. E depois disso, vemos que a mãe da 666 era aquela mulher loira que estava chamando aquele cara do mal no episódio passado. E ela tá dando uns pegas bravo naquele maluco. E o Cid pensa que esse drama romântico acabou de molhar totalmente os seus planos. Que ele, na verdade, estava pensando em salvar a mãe dela, mas aparentemente a mãe dela também está envolvida no esquema. E ele resolve corrigir isso contando sobre esse romance pra 666. Você é aquela empregada entregando um café pra 666 e bom, ela apenas joga um negócio cheio de ignorância e sai puta da vida. A 666 começa a se sentir mal com a situação toda e do nada ela sente um arrepio e vai olhar pela janela. E quando ela se vira, ela quase tem um ataque cardíaco ao ver o Shadow sentado numa cadeira. Ela começa a se desculpar e começa a pensar que ele provavelmente estava ali pra te ceifar a vida dela, pois ela tinha traído a Shadow Garden. O Shadow diz que vai mostrar uma verdade pra ela e leva a 666 pro quarto da mãe. E bom, faz ela assistir a mãe frunfando com aquele maluco lá e, bom, admitindo que foi ela que tinha envenenado o rei. A 666 entra em desespero e começa a vomitar ao ouvir toda essa história. E o Shadow diz para ela aceitar a verdade. O Cid incentiva ela a começar uma revolução, porém a 666 passa tão mal que acaba desmaiando de desespero vendo aquela cena toda. O Cid leva ela de volta para sua sala e ela acorda pensando sobre tudo que ela teve que passar e todo o sofrimento que ela passou para chegar a isso. Ela perceber que a própria mãe estava traindo ela e o seu pai. Ela começa a entrar em prantos e chama o Cid dizendo que ela queria voltar ao passado, quando as coisas eram mais simples. Bom, ela vai na direção da janela totalmente abalada e vê o Cid tocando piano na varanda do castelo. Ela começa a falar que quer fugir junto com o Cid e esquecer sobre todo esse sofrimento que ela está passando. Cid começa a rolar um papo sobre o seu mundo ser dividido em duas partes e uma delas alcançar os seus sonhos e descartar outras coisas. E bom, ele continua com esse seu monólogo maluco sobre o seu sonho. E bom, o que ele realmente almeja. Ele conclui dizendo que quer ver um mundo banhado na luz do luar e muda pra voz que ele faz quando tá vestido de Shadow. A 666 fica assustada e quando ela entra dentro da casa de novo, ela acha aquele anel que o Cid roubou do nobre e vemos que o Cid aparentemente não deixou o negócio de propósito, ele apenas perdeu o anel. E temos toda essa cena com uma censura hilária que, vale me dizer, me lembrou muito as censuras de alguns animes de hate mais pesado, até de Mirai Nikki, de tão criativa, ao invés de ser só aquela luz branca maldita que muitos otakus odeiam, eu incluso. Mas enfim, foi só um devaneio meu. E a Epsilon chega e bom, temos esses peitos enormes de Lime pra termos aquele fanservice básico do episódio. Eles começam a tomar banho e conversar. O Cid diz que confiou a chave a Rosa e que daqui a 3 dias tudo estaria nos conformes, pois seria o casamento dela e seria o dia que a Rosa tomaria sua decisão. E vemos que o povo do reino está fazendo uma puta rebelião para parar o casamento, porque eles não reconhecem a Rosa como rainha. E bom, a galera tá sendo só fuzilada ali. Vemos que o cara, para se tornar dono daquele anel, ele tem que se casar com a Rose, pois o rei, antes de morrer, usou um mecanismo para tornar
Nala a sucessora do trono e a única que poderia usar aquele anel mágico. O cara continua o monólogo de vilão dele e quando ele vai abrir o porta-anel da forma mais triunfante que ele consegue, ele percebe que o negócio tá vazio. Ele fica assustado, fecha a caixa de novo e tenta abrir a caixa, só que ela continua vazia. O cara entra totalmente em parafuso e começa a procurar o anel em todo lugar, no sapato, na cueca, nos bolsos, e do nada aquele homem diante aparece dizendo que do lado dele os planos estão certos e que basta ele se casar com a Rose para se tornar membro daquela organização super secreta. E o cara entra em total desespero e diz que vai dar seus pulos para poder arrumar isso. E bom, na cena seguinte vemos a Rosa entrando de vestida de noiva e o maluco continua procurando o anel. Vemos que quem está tocando o piano é o Cid e o padre começa a ler os votos de casamento. Quando o padre pergunta se a Rose aceita o cara como marido, ela recusa e começa a falar que condena esse homem por ter conspirado contra o reino. O cara fica pé da vida e começa a berrar com ela, e ela mostra que está com o anel que o Cid tinha deixado para ela e coloca ele no dedo. Um poder absurdo é liberado do anel e vemos um vídeo que o rei gravou antes de morrer. O rei começa a explicar sobre como foi envenenado e toda a conspiração que rolou por baixo dos panos para a tomada do reino, e ele começa a dar nome a muitos bois, de quem foi que traiu o reino e quem que estava por trás dessa conspiração toda. Os nobres começam a ver que vai dar muita merda e o rei diz que confiou o país à sua filha e pede pro povo ter fé nas decisões que ela tomar. Ele diz que sempre amou e a mensagem acaba. Os nobres que já estavam percebendo a merda se uniram para não perder a cabeça e a Rose saca uma espada e acaba cortando a cabeça daquele cara, executando ele na frente de todos. A cabeça dele vai parar bem na frente da mãe da Rosa, que aliás estava alheia a tudo até agora. E bom, vemos aquele homem de antes que estava dando ordens ao falecido marido da Rose aparecer e ele corta a cabeça da mãe dela do nada. Depois da sua entrada de vilão, ele usa um controle remoto, que era aquele artefato que as meninas estavam procurando no começo do episódio, para dar comandos ao anel. E a Rose começa a invocar uma magia poderosa, que acaba destruindo as vidraças da igreja. O cara revela que aquela magia é uma magia chamada Rosa Negra, que aniquila tudo à sua frente, e de dentro dela vai sair um bicho chamado Ragnarok. O bicho sai e começa a destruir todo o reino, com certa facilidade até, e o homem diz que é a hora da carnificina chegar, e chama o bicho de Rei Demônio Ragnarok. O Sheldon, vendo a situação toda, aparece e corta um dos braços do bicho com muita facilidade, e ele começa a fazer a sua pose e falar suas frases de Shunibyo. E bom, o anime acaba nessa cena dele bancando o B10 e falando que a hora da carnificina chegou. E bom, pessoal, não tem muito o que falar desse episódio. Na verdade até tem, né? Que teve umas ceninhas bem engraçadas. Eu morri de rir daquela cena da Rose pensando que o cara tinha deixado o anel pra ela mudar de vida. O Cid simplesmente esqueceu o anel, tá ligado? Puta bagulho valioso. Na verdade ele nem sabe que o negócio é um puta bagulho valioso, que era um anel da antiga heroína. Mas enfim. E as ceninhas dele com a Epsilon, e a Epsilon tentando passar. Cara, eu sempre fico rindo muito dela, tentando passar uma imagem mais madura, se é que vocês me entendem, com aqueles slimes que ela desenvolveu. E bom, o episódio tá se encaminhando pro clímax do arco, o que é até estranho. Eu não sei se essa temporada vai ter 24 episódios, mas tá sendo bem divertido de assistir esses devaneios do Cid. E até agora a história continua na mesma. Eu preferia que esse arco fosse algo mais sério, como eu falei no vídeo passado, mas tá dando pra rir e provavelmente vai ter uma batalha, uma luta mais séria, né? Eu só espero que o Shadow não consiga solar o bicho sem esforço nenhum, porque seria muito sem graça. A gente já tá tendo isso e eu sei que o anime quer brincar com esse clichê de protagonista overpower e todos esses delírios, mas tem isso sempre, até quando isso é um clichê, então o cara tá zoando o clichê, isso meio que enjoa, sabe, quem tá assistindo a obra. E vamos esperar pra ver como é que vai ser no próximo episódio. Eu acho que, bom, nós vamos ter batalha, né, porque não é possível que o autor vai puxar um flashback do nada e vamos ter batalha só no próximo episódio. E eu quero ver como é que vai ser essa batalha. E é isso, pessoal, obrigado por assistirem até aqui. Se gostaram do vídeo, considere dar um like e se inscrever no canal. Não custa nada pra vocês, mas ajuda muito esse otaku a tentar viver do seu hobby favorito. Obrigado por tudo e até a próxima. Psy com Gru.